Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Operador de Caixa aqui do Escola Avançada. E nessa aula aqui a gente vai aprender um conceito da profissão de operador de caixa. Então é a nossa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho, vamos bater um papo aí e vamos ver sobre essa profissão, né, que a gente vê aí muito no nosso dia a dia, em supermercado e etc. Então vamos dar início aqui nesse curso. Eu só queria te pedir duas coisas antes de a gente começar o nosso curso. Primeiro, se você não entender a aula, volta o vídeo, tá? Você tem essa chance, então não deixe ela escapar. Se você não entender, volte o vídeo quantas vezes for necessário, ok? O importante aqui é você aprender, tá? O segundo favor que eu queria te pedir é, se você tiver dúvidas, aí na plataforma tem a aba suporte, você deve clicar lá e deixar a sua dúvida para que a gente consiga te esclarecer melhor, caso você não entenda o conteúdo passado aqui, tá? Então, dito isso, vamos para a nossa primeira aula. Então, primeiro, para a gente adentrar nessa profissão, eu gosto sempre de começar os meus cursos explicando o conceito, né, do que a gente está estudando. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa profissão de operador de caixa, né? Quanto ao operador de caixa, o recepcionista de caixa, observe o nome recepcionista de caixa, porque você pode ser chamado dessas duas profissões, tá? Desses dois nomes na profissão. É o profissional cuja função é registrar mercadorias em um ponto de venda, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso, e receber o pagamento do cliente. Antes executadas praticamente por mulheres, hoje em dia vemos alguns homens na função. No Brasil, o dia do operador de caixa é celebrado em 19 de outubro. Então, o operador de caixa ele não é só chamado de operador de caixa, você também pode ser chamado de recepcionista de caixa, tá? Antigamente, essa profissão ela era muito executada por mulheres, né? Então, ela era uma profissão muito executada pelo sexo feminino. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem homens, tem mulheres. Então, é claro que em alguns supermercados você ainda vai ver muitas mulheres, tá? Mas já tem também uma certa quantidade de homens exercendo essa profissão. Você já parou para pensar nisso? Quando você vai no supermercado aí do teu bairro, da tua cidade, você vê mais mulher do que homem no caixa, né? Se você parar para pensar e olhar com atenção, você vai ver que isso daí é um fato, que as mulheres elas têm mais, como é que eu vou dizer, não é chance, mas elas são mais empregadas nessa profissão do que o operador de caixa. Lembrando aqui que eu estou falando do supermercado, tá? Você vai ver no decorrer dessa aula que o operador de caixa ele não só se limita ao supermercado, mas como outras profissões. Porém, no supermercado é muito comum você ver mulheres em vez de homem. Porém, tem também, né, como eu falei, existe também supermercado que tem homens atendendo ali no caixa, tá? E o dia que é celebrado essa profissão é o dia 19 de outubro, né? Um dia aí para você marcar no seu calendário, já que você está fazendo esse curso, porque você tem intuito de exercer essa profissão. Onde posso trabalhar como operador de caixa? Então, você deve estar se fazendo essa pergunta. Tem um mito, né, que as pessoas falam que o operador de caixa só é no supermercado. Supermercado. Não é isso, tá? O operador de caixa, como você está vendo aqui embaixo, ele também pode atuar em supermercados, tabernas, sabe aquela taberninha do teu bairro? Pode também atuar lá. Lojas de roupas, postos de combustível e etc. E esse etc aqui é puxando um gancho para shopping, loja de eletrônico, oficinas mecânicas, enfim, um ramo no modo geral. Então, o operador de caixa, perceba que ele não só trabalha no supermercado, mas ele tem toda essa gama de áreas no comércio para ele atuar. Tá? Então, isso é muito legal porque as pessoas elas têm esse pensamento de que os operadores de caixa só podem trabalhar em supermercados. E não é bem uma verdade. A gente pode também trabalhar, por exemplo, em farmácias, né? E assim por diante. Tá? Qual é a média salarial de um operador de caixa? Ou seja, quanto que ele ganha atualmente exercendo essa profissão? Esse valor aqui é um valor médio. Tá? Esse valor ele pode subir ou ele pode descer. Então, ou seja, pode ser um valor menor que esse e pode ser um valor maior que esse. Vai depender muito da sua carga horária semanal, do local que você trabalha e da empresa que está te empregando. Então, tem empresas que vão respeitar esse valor aí, esse é o valor médio. É claro que você pode ganhar muito mais que isso, tá? Então, não pense que você vai ganhar 1.242. Você pode ganhar muito mais que isso, tá? Como eu falei, isso daí é um piso médio da profissão. E você aí trabalha 44 horas semanais. Tá? Então, a carga horária de um operador de caixa é de 44 horas semanais. Formação para ser um operador de caixa. Quem pode ser um operador de caixa? Né? Ou seja,
o que eu preciso ter, os cursos que eu preciso fazer para ser um operador de caixa. Basicamente, esse curso aqui que a gente está administrando para você, com esse curso você já consegue uma profissão de operador de caixa, porque aqui você vai ter todo o conhecimento necessário para exercer nessa profissão. Tá? Para ser um operador de caixa, não existe uma formação obrigatória, então você não precisa ter uma formação obrigatória para ser um operador de caixa. Para quem quer trabalhar como operador de caixa, a maioria das empresas exige que os candidatos tenham um ensino médio completo e preferencialmente alguma experiência na área. Então, olha só, você precisa ter só o ensino médio e experiência na área. E se você não tem experiência na área, não significa que você não vai ser contratado. É claro que se você tiver, é ótimo, né? Porque aí já mostra que você já trabalhou na área e já conhece. Porém, um curso na área do operador de caixa, ele te dá uma qualificação muito grande. Então imagina, você chega lá no supermercado, você não tem experiência na área, mas você tem um curso na área. Então, não, mas eu fiz o curso de operador de caixa e tudo mais. Então isso vai dar uma credibilidade maior para o teu currículo, tá? Por isso que é importante, a gente vai ver uma aula aqui sobre como criar currículo, por isso que é importante você ter isso em mente, tá bom? Tá? Então é isso, espero que você tenha gostado. Essa aula aqui foi uma aula mais para a gente conhecer mesmo sobre a profissão. Qualquer dúvida, não esqueça de perguntar na aba suporte, tá? Espero você na nossa próxima aula. Leia a apostila e faça a prova.